Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilmar William Barreto. Vamos resolver a questão 30 que caiu no ENAD em 2023. É uma questão de mecânica dos solos. Então vamos lá. Então, questão 30. A verificação do histórico de tensões a que um solo foi submetido no passado, obviamente, pode ser feita por meio do ensaio de adensamento e do cálculo das tensões geostáticas efetivas de campo. Assim, é possível verificar em qual condição de adensamento o material se encontra nos dias atuais. O conhecimento do histórico de tensões é importante na engenharia geotécnica, pois, por meio dessas informações, pode-se avaliar as propriedades de compressibilidade de um solo, evitando possíveis problemas pós-conclusão das obras para a sociedade. Considerando esse contexto, observe a imagem a seguir. Antes de apresentar a imagem, ele considera ainda que o peso específico da água é 10 kN por metro cúbico, ou seja, 1 tonelada força por metro cúbico, e que a tensão de pré-adensamento da amostra extraída na profundidade de 5 metros seja igual a 100 kPa. Então é o seguinte, ele apresenta esse desenho aqui é a superfície do terreno, cota zero. O terreno é não saturado até 2 metros, o Na está aqui a 2 metros, de 2 metros para baixo é um solo saturado. O gama natural dessa camada é 13 kN por metro cúbico, o gama SAT dessa camada é 18 kN por metro cúbico, é uma argila. Na profundidade de 5 metros tem o ponto A, então 5 menos 2 são 3 metros. Então, essa camada tem 3 metros, essa camada 2. Ele está dizendo que colheu uma amostra aqui, fez um ensaio e determinou a tensão de pré-adensamento. É o sigma linha P. O que é a tensão de pré-adensamento? É uma tensão que o solo já experimentou no passado. Então, esse solo, no passado, teve submetido a uma tensão de 100 kPa, 100 kN por metro quadrado. O problema pede qual é a razão de sobreadensamento, ou OCR. OCR é Over Consolidation Ratio. Bom, as alternativas ele dá A2, B1.25, C1, D08 e 0,5. O Over Consolidation Ratio, ou a razão de sobreadensamento, é a tensão efetiva que o solo experimentou no passado, dividido pela tensão efetiva hoje, atual. Ele fala que no passado eram 100 kPa. Aqui nós temos que calcular, então nós vamos calcular qual é a tensão efetiva atual. Nós sabemos que uma tensão vertical é γH. Gama é peso específico, H é altura. O U, que é a pressão neutra, o poro pressão, pressão da água, é gama W, normalmente a gente usa gama W de Euler, vezes H. E a tensão efetiva é a tensão total, essa aqui, menos a pressão neutra. Então, esse é o conceito de tensão efetiva. Então, vamos lá. Para 0 metros de profundidade, eu tenho o peso específico, 13 vezes 0. Dá 0 a tensão total. Não tem água, é 10 do peso específico da água vezes 0 metros. E, portanto, a tensão efetiva, que é esse menos esse, é 0. Para a profundidade de 2 metros, eu tenho 13 kilonewtons por metro cúbico vezes 2 metros. Dá 26 kPa, 26
kN por metro quadrado. O U é zero porque até 2 metros não tem água. Então, pressão da água, o poro pressão, é zero. 26 menos 0, 26. Então, a tensão efetiva a 2 metros de profundidade é 26 kPa. Só lembrando que quando eu pego o peso específico, kN por metro cúbico, vezes metro, que é uma altura, uma profundidade, eu cancelo aqui metro com metro cúbico e dá metro quadrado. E kN por metro quadrado, que é kPa. Lembrando que o K aqui é minúsculo, então a perninha não vai até lá em cima. O P é maiúsculo e o A é minúsculo, porque P é Pascal, nome próprio. Tem gente que escreve com K maiúsculo, tem gente que escreve com P minúsculo, é incorreto. Bom, aqui está o desenho, de novo, né? A zero, aqui a tensão é zero, a 2 metros nós temos 13 vezes 2, que é o 26, e aqui ainda a tensão, a poro-pressão é zero, o U é zero, porque aqui ainda não tem água. Então vamos ver agora para 5 metros. Para 5 metros é no ponto A. Eu tenho 26, que eu já tinha aqui, a tensão aqui total a 2 metros, de profundidade era 26. Agora eu vou ter mais 18 vezes 3, porque 5 menos 2 é igual a 3. Então eu vou ter 80 kPa. O U, ele vai ser o peso específico da água 10 vezes 3 metros, porque daqui do Na até aqui são 3 metros. Por que eu multiplico por 3? Porque eu tenho 3 metros de água. Aqui para cima não tem água. Então, a tensão efetiva, ela vai ser 80, que é a tensão total, menos 30, 50 kPa. Essa é a tensão efetiva no ponto A. Então, o OCR, que é a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva, é igual a 2. Aqui, então, das alternativas A até E, a A é a alternativa correta. Eu fiz uma planilha em que eu entro aqui com a cota do Na, superfície do solo é zero, podia colocar se fosse 100, 90, né? Lá eles colocaram no problema zero. O peso específico aqui até 2 metros, 13, e de 2 metros para 5, 18. Aqui é não saturado, aqui é saturado. Até 2 metros a pressão neutra é zero. Com 5 metros nós temos 3 de água, então a pressão neutra é 30, 80 menos 30 é igual a 50. Aí eu plotei, peguei os valores aqui, plotei. A tensão total é esse azul aqui, tensão total. Ele coincide com a linha verde, porque até 2 metros não tem água. Então, quando não tem água, que é até 2 metros, a tensão total é igual à tensão efetiva. Por isso que essa linha verde coincide com a azul. Aí a tensão total segue aqui, ó, 80 aqui com 5 metros. E a tensão e a pressão neutra começa aqui com 2, até 2 não tem água. E é uma reta com 5 metros dá 30 kPa. Se a gente, para cada ponto aqui, a gente pegar a tensão total menos a pressão neutra, vai dar a tensão efetiva. Então, nesse valor, nesse ponto aqui de 5 metros, então sempre a tensão total menos a pressão da água é igual à tensão efetiva. Então, se alguém quiser a planilha, é só me enviar um e-mail para gilmarbarreto2@gmail.com e curtem aí, se tiver bastante curtida, eu vou postando mais vídeos e quem sabe faço até um curso aí de mecânica dos solos, de fundações, que é a área que eu tenho mais experiência. Tenho 48 anos de formado, 39 com engenharia de fundações. Então, se o pessoal gostar,
eu posso montar até um curso nessa área, tá bom? Um abração a todos.